Doutora Jebson Façanha, aqui as melhorias no jogo da forca. Iniciando aqui o nossa lista 4. Segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Primeiramente, eu vou dar uma lida aqui nas modificações, passar aqui nas questões. A primeira questão pede para não permitir que o usuário digite nada além de letras maiúsculas. Na primeira questão, eu tive que modificar lá no meu chuta. Eu criei aqui esse ASCII A para poder ter o valor da posição A, do ASCII A, e usei e deixei para o usuário conseguir chutar apenas dentro desse loop. Qualquer coisa fora disso, ele vai imprimir uma mensagem de erro, que no caso foi até a dica que o professor pediu pra gente fazer assim, descobrir o valor. A segunda modificação no caso, não permitir que o usuário insira uma palavra que já existe no arquivo de palavras. Eu fui lá no nosso adiciona palavras e eu fiz a modificação aqui nele. Esse if, o if na linha 196 aqui que não permite que quando a palavra for existir no banco de dados, ele vai dar essa saída aqui, o printf, a palavra já existe no banco de dados. Ele vai percorrer, se ele encontrar a palavra, ele vai imprimir isso aqui. A nossa terceira questão, ele pede para só possibilitar a inserção de nova palavra caso o jogador vença. No caso, eu apenas tirei a função de adicionar a palavra que estava aqui no final do nosso jogo e trouxe aqui pro apenas quando ganhar, para dentro do if de ganhou. Então, quando não ganhar, não vai exibir. A quarta modificação, ele pede uma dificuldade. Eu adicionei a dificuldade aqui, criei uma outra função. Criei outra função chamada dificuldade. Cadê aqui? Dificuldade. Linha 34, dificuldade. Pronto. Aqui criar a função dificuldade. Usei uma lógica parecida com. Usei o switch case, né? Parecido com o nosso jogo da adivinhação. E eu defini uma variável chamada escolha, que eu vou usar bastante ela, passar como parâmetro para outras variáveis. Ela tem o valor 3, 2 e 1. No caso, se o jogador, se for 0, ele vai ter as suas 5 tentativas normais, que é o nível mais difícil. Se ele escolher 1, se for 0 não, no caso, se for uma opção inválida, ele vai ter 0, aqui é o nível de escolha, porque eu vou usar ele aqui dentro. Ele vai ter as suas 5 tentativas normais, se ele acabar caindo no default. Se ele escolher a opção difícil, ele vai ter 6. Se ele escolher a opção média, ele vai ter 7. Se ele escolher a opção fácil, ele vai ter 8 tentativas. Aqui eu só modifiquei o if enforcou, que era 5, eu coloquei enforcou mais escolha, que é o que a gente consegue aqui dentro. No caso, a forca vai ser desenhada normal, só que só vai ser enforcada. Ele vai ser desenhado nas 5 primeiras tentativas, mas só vai ser enforcada depois de mais uma quando for no modo difícil, mais 2 quando for no médio, mais 3 quando for no fácil, e vai ser enforcada na quinta quando for o nosso default. Agora a quinta questão, ele pede um rank, e no rank eu teria que ter a pontuação que ainda não tinha no jogo. Eu fiz a função pontuação, criei a função pontuação, passei o parâmetro erros, que já existia lá no nosso chute errados. E a regra do jogo é a seguinte: todo mundo começa com 100 pontos, a cada chute errado ela vai perdendo 10. Ou seja, eu passei aqui o erros para errados. Se errou uma vez, vai ser multiplicado aqui por 10, vai perder 10 pontos, pontos perdidos. E pontos totais menos pontos perdidos vai ser a nossa pontuação total no final do jogo. E eu passei o parâmetro pontuação total para a nossa nova função também int rank. Na função rank, eu já vou ter aqui a regra da pontuação. Vou apenas pedir para o jogador o nome dele. Após eu fazer o cálculo, eu pedir para o jogador o nome dele. Vou colocar no rank e vou também
criar um arquivo .txt e vou imprimir esse arquivo, exibir na tela esse arquivo após o fim do jogo. E ficou assim. Agora vamos testar aqui como é que está funcionando o nosso jogo. Eu vou pedir o nível fácil. Nível fácil eu tenho direito a 8 erros. Vou errar aqui 8 vezes. Que errei duas, errei 3, errei 4, errei 5, errei 6, não, errei 5, errei 6, errei 7 e errei 8. Errei 8, não pediu para me adicionar a palavra, porque não, só adiciona a palavra agora se ganhar. Eu vou jogar aqui no nível normal, no caso seria o nosso default, né? Vou escolher uma opção inválida. Então eu vou errar aqui 5 vezes e já é pra me enforcar. Errei uma, errei duas, errei 3, errei 4, errei 5 vezes e fui enforcado. Agora eu vou acertar aqui para exibir a função adiciona palavras. Deixa eu pescar aqui pelas palavras. A No caso a palavra aqui vai ser abacaxi. Abacaxi. Acertei, vai pedir meu nome. Coloco meu nome. Exibiu a pontuação. Essa pontuação que eu tinha feito antes ficou bugada, mas agora ela está exibindo corretamente. Exibi a pontuação, acertei, fiquei com 100 porque não errei nenhuma palavra. Vou adicionar uma palavra porque eu acertei, eu posso adicionar uma palavra. Uma nova palavra, eu vou digitar uma palavra que já existe e ele não vai me permitir. Vou digitar a palavra manga, já existe, não permite, voltei para o looping, quero adicionar uma palavra novamente, vou adicionar uma palavra que não existe, feijão. E show, tudo certo, finalizou nosso jogo. E adicionei uma nova palavra aqui. Vamos tentar novamente. Deixa eu só apagar essa questão dessa pontuação aqui para ficar mais bonito da próxima vez. Vou jogar novamente e vou fazer uma pontuação menor. Vou errar aqui 2 vezes para poder a gente ver que a minha pontuação vai ser 80. Letra A, pronto. Vou errar uma vez, vou errar 2 vezes. Pronto, errei 2 vezes, vou pescar aqui qual é a palavra. Acredito que seja melão. Melão, a palavra é melão. E perfeitamente, vai pedir meu nome, Juan. 80 pontos aqui, minha pontuação é 80 porque eu errei 2 vezes e a regra do nosso jogo é essa. Não vou adicionar palavras dessa vez. Não vou adicionar palavras dessa vez. E vai fechar nosso jogo funcionando perfeitamente. Eu acredito que eu mostrei todas as mudanças. E é isso. Não, na verdade eu não mostrei a mudança de não permitir qualquer coisa diferente de letras maiúsculas, né? Eu vou colocar aqui um cedilha que está fora de A a Z, é de 66 até 90. Cedilha não está dentro desse range. Vou colocar aqui um cedilha e você digitou um caractere inválido. Não adicionou nada, não perdi ponto, mas retornou para me colocar a primeira letra novamente. E assim ficou o nosso jogo da forca. Espero que o professor corrija aí com muito carinho, porque eu tive que baixar o Linux no meu computador, porque o Windows não estava mais rodando nessa bomba, mas deu tudo certo aí. E valeu, doutora Jebson.